Muito obrigado, Marcelo, e todos os meninos do PET, meninos e meninas da PET que convidaram para esse seminário. Para mim é um prazer enorme estar participando disso aqui. É sempre muito bom a gente falar daquelas coisas que a gente se dedica muito tempo, né? Deixa eu só tirar aqui, pronto. Que a gente pesquisa bastante, passa muitas horas fazendo e às vezes a gente não tem um canal para transmitir para os alunos, e é muito bom a gente falar sobre isso, né? Bom, eu sou economista, tenho mestrado, doutorado em economia, graduação, mestrado, doutorado em economia, todos pela UFC, né? A minha experiência toda é limitada ao UFC, embora eu tenha feito uma parte eu fui visita escola na Universidade de Colômbia, mas foi um curto período de tempo durante o meu doutorado, né? Ah, Bom, e minha área de pesquisa, tradicionalmente, eu gosto um pouco de brincar com aspectos microeconômicos, macroeconômicos, eu não sou muito de ficar me definindo entre uma linha e outra, então eu fico tentando puxar um pouco para o lado de microeconomia, e eu trabalho um pouco com economia da educação, que é uma coisa que eu gosto bastante, e por outro lado, eu gosto de trabalhar muito com economia, com macroeconomia, mas mais na parte de finanças públicas macroeconômicas, né? Eu, junto com outros professores, nessa parte dessa agenda de microeconomia, a gente montou um programa de extensão bem amplo, que hoje está sediado aqui na UFC, na FEAX, mas também tem atuação na UFC lá em Sobral, né, no curso de Economia de Sobral, que é o EducLab, que é um laboratório, a proposta é que seja um laboratório de análise de dados para a economia da educação. Então, a gente tem uma série de parcerias legais, e depois, se vocês ficarem interessados, eu vou deixar o link do site do EducLab para vocês darem uma entrada lá e ver o que a gente faz lá, os trabalhos que a gente faz. Tá bom? Posso começar a apresentação, então? Beleza, professor Rafael, muitíssimo obrigado. Eu só queria, antes de o professor Rafael começar a apresentação dele, pedir que todos vocês desliguem os seus microfones e lembrar sempre que essa palestra, organizada pelo PET, dá direito a horas de atividades complementares. Então, para que vocês ganhem essas horas de atividades complementares, seria importante que vocês deixassem o nome e o e-mail de vocês no chat aqui do lado, certo? Então, muito obrigado pela presença de todos vocês. E, professor Rafael, pode começar. Muitíssimo obrigado. Fique à vontade aqui. O tempo é seu, você usa o tempo que você quiser. Tá. Deixa eu perguntar. Aí vai ser no estilo de seminário? Eles podem interromper e perguntar ou só no final? Fica a seu critério. Você que escolhe como vai fazer. Certo? Eu prefiro que se tiverem... falar ou se prefere ser interrompido, você que escolhe. Não, se tiverem alguma dúvida, podem interromper na hora que quiserem, tá? Para ficar até mais fácil responder. E aí também, depois do final, podem fazer perguntas à vontade. Muito obrigado. Tá bom? Fique à vontade. Deixa eu compartilhar aqui minha tela, peraí. Bom, todos estamos vendo aí a tela, né? Então, essa apresentação que eu vou fazer aqui, ela tem alguns motivos, tá? O principal motivo dela é porque é uma agenda de pesquisa que eu tenho com alguns alunos lá do doutorado e do mestrado no CAEM, e é mais ou menos parte do que eu gosto muito de trabalhar, que é tentar misturar um pouco de macroeconomia com microeconomia, certo? Mas também, quando a Juliana inicialmente me contactou para fazer esse seminário, esse tema estava muito na minha cabeça, muito também pelo tempo que a gente vive, né, por causa do Covid, dessa pandemia, e eu acho que tem tudo a ver com esse momento. Então, eu acho que tem uma parte de ser um pouco o que eu trabalho e tem um pouco também de ser algo bem que está acontecendo no momento. Então, por isso que eu achei que seria um tema legal para tratar aqui, tá? E a ideia aqui é tentar relacionar essas duas coisas aqui, que são choques econômicos, né? E eu vou tentar dar uma definição do que é choques econômicos em geral, certo? Deixa eu pegar aqui a caneta aqui. Tá? Vou fazer uma definição bem ampla de choques econômicos e também do que é a formação do capital humano, como choques econômicos podem afetar a formação do capital humano, tá? Então, isso aqui é mais ou menos um sumário da apresentação, certo? Não vai ser uma apresentação, vou tentar não ser muito longa para a gente, se possível, estender um pouco mais na parte do debate, tá? Então, eu vou falar um pouco de motivação, de por que é interessante trabalhar nesse assunto,
vou mostrar o que se faz na literatura sobre esse tema, ou seja, falar um pouquinho das teorias que existem a respeito dessa relação entre choques econômicos e capital humano, um pouquinho das evidências, tá? E aí depois eu vou entrar no que eu estou de fato pesquisando, né? Que são duas linhas de pesquisa que eu estou trabalhando nessa área, né, nesses assuntos, tá? Então, começando pela motivação. Então, basicamente a gente pode, aqui não é uma definição muito formal do que é um choque econômico, mas a gente pode pensar que um choque econômico é um fenômeno e aqui eu estou pensando um choque econômico como sendo algo negativo, tá? A gente pode ter choques econômicos positivos, mas aqui basicamente eu estou pensando em choques econômicos negativos que afetam a economia de uma maneira agregada, tá? E uma das características importantes desses choques econômicos é que eles vão alterar a forma como os indivíduos realizam suas escolhas. Então, a ideia é a seguinte: você está vivendo a sua vida muito bem, está tudo funcionando muito legal, e por acaso aconteceu algum fenômeno econômico muito grande e que afeta negativamente a economia de uma maneira agregada, ou seja, ele não é setorial, ele não é algo específico para um grupo de pessoas, e isso vai lhe forçar, de alguma forma, a alterar o modo como você otimizava a sua vida, né? A gente sabe que, pela microeconomia, os agentes tentam lá fazer aquela otimização, né, maximizar a utilidade, então os agentes eles têm que modificar esse tipo de coisa, tá? Então, o impacto direto desses choques econômicos agregados, né, você tem impactos diretos sobre o consumo, geralmente choques econômicos negativos, eles geram uma queda no consumo, você tem uma queda nos investimentos, especialmente porque esses tipos de choques econômicos, eles trazem muita incerteza sobre como vai ser o futuro, e aí, uma vez que você não sabe o que vai acontecer no futuro, você acaba diminuindo a quantidade de investimentos que existem, que são realizados. Geralmente, esses choques econômicos são acompanhados por queda do PIB e do emprego, tá? Você tem uma queda no acúmulo de capital físico e a dúvida aqui é como que isso afeta o capital humano das pessoas, tá? Mais para frente um pouquinho, eu vou definir o que é capital humano na forma como a gente costuma pensar capital humano, tá? Então, aqui estão alguns exemplos de choques econômicos bem diferentes, eles têm naturezas bem diferentes aqui, tá? E eu acho que fica claro que todos eles têm, de alguma forma, essas características aqui que eu coloquei na definição, que, novamente, não é uma definição muito formal, mas talvez uma definição mais didática, né? Então, você tem crises financeiras, enquadram-se nesses choques econômicos, como a crise financeira global em 2008, desastres naturais, como secas, enchentes, terremotos, também se incluem nessas características. Crise políticas fiscais, como a do Brasil de 2014 e 2016, pandemia do Covid, todos esses se enquadram nessas características. Eles afetam negativamente a economia, eles afetam a economia de maneira agregada e eles alteram a forma como os indivíduos realizam suas escolhas, né? Quem não, durante a pandemia, para trazer para algo bem corrente, né, bem presente, quem não alterou o seu padrão de consumo ou mesmo a forma como consumia, sei lá, atividades em aglomeração. Então, quem consumia isso antes da pandemia teve que alterar isso por causa da pandemia, e é um exemplo típico disso. Bom, e algumas características desses choques, e aí são as características que são bem importantes para a gente tentar correlacionar ele com o acúmulo de capital humano, né? Então, primeira coisa é que, individualmente, eles são exógenos às escolhas dos indivíduos, né? Ou seja, esses choques, eles ocorrem, talvez, pela ação de vários indivíduos, certo? Mas não por causa de um indivíduo só, certo? O que eu quero dizer com isso? É a interação social, que é o que faz com que essas crises econômicas aconteçam, esses choques econômicos aconteçam, mas ele não depende da escolha de uma única pessoa, certo? Ele não foi uma escolha individual, então ele é um fenômeno exógeno para os indivíduos, tá? Para quem trabalha com econometria, gosta de trabalhar com econometria, algo ser exógenos aos indivíduos, a escolha dos indivíduos é muito bom para a gente fazer análise, tá? Porque ele vem sem nenhum viés, o efeito dele, a gente pode interpretar o efeito dele de uma maneira pura, tá? Ele possui um forte efeito complementar entre os indivíduos que são afetados, e aí o que eu estou falando por efeito complementar é que os efeitos eles meio que se somam, tá? Então, um indivíduo que reduziu o seu consumo vai reduzir o consumo numa empresa, essa empresa vai diminuir o salário dos trabalhadores, os trabalhadores vão reduzir o seu consumo, e esse efeito ele vai se somando de forma a se tornar mais forte, né?
eles são muito mais frequentes, tá? E esses dois últimos pontos aqui eu vou falar de uma maneira em conjunto. Eles são mais frequentes em países emergentes em desenvolvimento e eles também afetam mais fortemente países emergentes em desenvolvimento e talvez pelos mesmos motivos, tá? Então, nós aqui temos uma série de dificuldades fiscais e isso compromete muito deixa a gente bastante frágil, né? Quando tem algum choque econômico adverso e a gente não consegue segurar as pontas na parte fiscal, a gente não tem instituições muito boas que nos ajudem a manter a nossa economia num prumo mesmo diante de choques negativos, a nossa produtividade é muito baixa, que significa que muitas vezes quando acontece um choque econômico, coisas que eram baseadas, o crescimento econômico nosso que não é muito baseado em produtividade, mas mais em consumo, ele acaba retraindo junto com o choque econômico, tá? Tem esse outro motivo aqui também, que é o flight to safety. Quando acontece alguma crise econômica no mundo, todo mundo quer correr para investir num lugar que é mais seguro, e aí acabam optando por investir em países desenvolvidos, né, por óbvio, tá certo? E retiram dinheiro daqui dos países de desenvolvimento e emergentes. Então, por todos esses motivos, né, esses choques econômicos, eles são muito mais frequentes, eles ocorrem com uma frequência muito maior em países emergentes em desenvolvimento, e mais do que isso, eles são mais fortes, ou seja, o impacto aqui ele tende a ser muito maior quando você compara com os mesmos choques, ou choques parecidos, em países desenvolvidos. Tá? Lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta sobre alguma coisa, pode falar, que aí eu paro aqui e tento conversar com vocês, tá bom? Então, a pergunta que eu quero saber, né, e que muitas pessoas têm se perguntado, é como que esses choques econômicos eles afetam a acumulação de capital humano, né? Ou seja, como que, se por acaso algum choque econômico desse vai fazer com que pessoas estudem mais ou estudem menos, vai aumentar o desempenho dos alunos ou não vai aumentar o desempenho dos alunos nas escolas, como que esses choques econômicos, e mais do que se afetam ou não afetam, mas por que canais que isso pode acontecer, tá? É claro, o que a gente tem que ficar ressalvado aqui, de antemão, é que os choques econômicos, eles são bem diversos, tá? Do jeito que eu coloquei aqui para vocês, são choques de natureza bastante diversa, apesar de ter aquelas características em comum, tá? Mas diferentes tipos de choques, eles podem afetar o capital humano de diferentes maneiras, tá? Então, um choque uma crise financeira internacional pode afetar os alunos ou os estudantes de uma determinada maneira, como outro tipo de choque econômico pode afetar de uma outra maneira, tá? E mais ainda, a gente precisa analisar os diferentes aspectos que podem ou não podem afetar o capital humano, dado esses choques econômicos. Continuando aqui. Então, passado um pouquinho dessa motivação, ou seja, a ideia aqui dessa motivação foi dizer, olha, a gente está num país emergente, desenvolvido, choques econômicos ocorrem aqui com bastante frequência, eles acontecem com um impacto muito grande, são mais prolongados, tá? E como que esses choques econômicos eles podem afetar a escolha dos indivíduos por obter mais educação, menos educação, mais capital humano, menos capital humano, tá? E aí a gente vai ver um pouquinho agora do que está se falando, do que é feito na literatura internacional, e uma outra coisa que é interessante da gente estudar esse tema, pelo menos que eu acho bastante interessante, é que tem muito pouca pesquisa focada em lugares onde o choque econômico é mais relevante, como os países de desenvolvimento ou emergentes. Então, você tem muita pesquisa focada desses choques econômicos sobre o capital humano para países desenvolvidos, mas muito pouca pesquisa para cá, para países emergentes. E a gente sabe que é um fato na literatura, tanto na parte macroeconômica, como também na parte da formação do capital humano, essa diferença entre país desenvolvido e em desenvolvimento é muito grande, certo? É uma coisa relevante, não é algo simplesmente de nomenclatura, tá? Então, falando um pouquinho da teoria e evidência, primeiro eu vou tentar conceituar aqui o que a gente entende por capital humano. Aqui o grupo é todo de economistas, né, professor? Todos são economistas? Forem todos economistas, eu acho que não vai ter muito problema para poder entender isso aqui, não. Mas a ideia é a seguinte, a gente tem aqui como que é formado o capital humano, tá? Então, a gente vai pensar o capital humano, ele sendo formado por uma função de produção. Imagino que todos são economistas. Todos são, né? Então, ótimo. Então, a gente vai pensar que o capital humano ele é formado da mesma forma que é produzido bens, tá? Essa é a maneira que a gente encontra para pensar como que o capital humano ele é criado, tá?
Essa abordagem, ela não é... Eu estou pegando aqui a nomenclatura desses caras aqui que estenderam bastante essa literatura, que é o Flávio Cunha, o professor de Rice, o James Heckman, e essa professora aqui, a Sinek, que é lá de Chicago, tá? Mas essa teoria ela é bem mais antiga, ela vem lá dos primeiros trabalhos do Gary Becker, que foi um economista bastante famoso, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, assim como o James Heckman também, tá? Então, a ideia aqui é que o capital humano, ele é formado como um produto convencional, como outro qualquer, tá certo? E aí ele vai ser resultado de alguma coisa, e aqui eu estou falando habilidade, certo? Esse capital humano aqui, ele vai ser visto através de habilidades, essas habilidades, elas vão ser precificadas no mercado, tá? E é aí daí onde que o indivíduo vai formar o seu salário. Então, eu, Rafael, tenho a habilidade de, sei lá, de programar em JavaScript. Então, o mercado, ele vai, através das interações de oferta e demanda, no mercado de trabalho, ele vai precificar essa habilidade e aí ele vai me dar o retorno para eu ter adquirido essa habilidade e poder executá-la no mercado. Então, aqui eu estou falando da habilidade K no período T, e essa habilidade ela vai depender de alguns inputs, né? Do mesmo jeito que na produção convencional, ela vai depender de alguns insumos. E aqui eu tentei simplificar a anotação para deixar claro o que eu estou falando. Então, ela vai depender, de alguma forma, do que o cara aprendeu, né? Digamos que aqui seja habilidades em matemática, tá? Então, vai depender do que ele aprendeu em matemática no período anterior, tá certo? Seja a mesma habilidade no período anterior. Vai depender de outras habilidades que ele possa ter adquirido. Então, se ele é um aluno que, por exemplo, tem elevada persistência, e se isso é uma coisa importante para aprender matemática, então, se ele é persistente no passado e tem que transmitir isso para o futuro, de alguma forma isso vai afetar o quanto ele vai acumular de capital. Isso vai depender de alguns investimentos que aqui eu estou supondo que são exógenos à escolha do aluno, tá? Essa é uma suposição um pouquinho forte, mas especialmente quando você vai ali para o ensino médio, porque ali no ensino médio os alunos eles realizam um investimento na carreira deles mesmo. Mas é bem comum esse tipo de hipótese aqui quando você está falando de crianças, tá? E esses investimentos aqui, eles vão depender desses dois fatores aqui, que são os fatores parentais e os fatores da escola, que são coisas que importam para o aluno saber matemática, mas que são independentes, um pouco independentes da escolha dos alunos, tá? Eles simplesmente recebem isso, tá? O quanto que o pai vai dedicar de tempo para ele, para auxiliar ele a estudar, ou pagar uma mensalidade da escola, e quanto tempo a escola vai ter qualidade, né? Se vai ter bons professores, se vai ter infraestrutura física, vai oferecer livros adequados, etc. Tá? E aqui são todos os outros fatores que podem afetar essa obtenção dessa formação do capital humano, desse aluno, dessa habilidade, mas que eu não quis colocar aqui no modelo por simplificação. Tá? Então, de uma maneira geral, está aqui o que eu acabei de falar, né? Que investimento na escola, investimento dos pais, investimento que são realizados de forma exógena dos alunos e outras habilidades que esses alunos possam ter adquirido ao longo da vida, podem ser elas cognitivas ou não cognitivas, mas na frente eu vou falar um pouquinho dessa diferença entre habilidades cognitivas e não cognitivas. Bom, uma característica interessante disso aqui é que se a gente quer entender como que um choque econômico ele afeta, por exemplo, a habilidade do cara em saber matemática, certo? É interessante eu saber como que esse impacto, como que essa habilidade em matemática ela vai variar, dado o quanto que esse aluno, o quanto que as pessoas investem nesse aluno. O que eu quero dizer é o seguinte, vamos imaginar aqui, por exemplo, voltando aqui um pouquinho, vamos imaginar que, por acaso, o choque econômico afeta a renda dos pais, e o pai não consegue mais pagar a mensalidade do aluno, tá? Então, você tem um efeito sobre essa variável, o impacto dessa variável, que eu quero saber é o quanto que essa variável aqui vai afetar o quanto que o aluno vai aprender em matemática, certo? Então, a ideia é esse impacto direto aqui, ou seja, desses investimentos exógenos, tá certo? Sobre o quanto que o aluno vai aprender em matemática. Tá claro isso? Esse efeito aqui a gente espera que seja positivo, tá bom? Mas, obviamente, se o choque for negativo para esse I, né, então esse cara aqui vai ser negativo, tá? Na verdade, ele é uma função crescente do I, né? Beleza? Uma outra coisa bem interessante, que também vem dessa literatura desses caras aqui, é uma coisa que é chamada de complementariedade dinâmica. E isso a gente enxerga, vê muitos nos artigos que trabalham essa parte da relação de choques econômicos com o capital humano, que é o que acontece com
um determinado fator, tá certo? Ou seja, na verdade, o efeito de acontecer um fenômeno somado a um outro fenômeno que esteja associado à função de produção. Deixa eu ser mais claro, explicando aqui de uma outra maneira. Ó. Vamos voltar aqui um pouquinho, porque eu acho que fica mais claro explicando por aqui. Ó, imagine que por algum motivo isso aqui represente a educação do aluno quando ele era criança, certo? E aqui é a habilidade do aluno no tempo presente quando ele é adolescente. Vamos pensar aqui, a gente está pensando em uma coisa em 2 períodos, tá? Aqui quando ele é criança, aqui quando ele está no tempo presente. Alguma coisa que afete isso aqui, tá certo? Pode se somar, tá certo? Com algo que afete isso aqui. E aí esses 2 efeitos aqui, eles vão se complementar de forma que o impacto final na habilidade do aluno vai ser maior. Tá? A gente pode falar dessa soma de efeitos de maneira estática, ou seja, quando isso ocorre no mesmo período, mas a gente também pode falar de uma maneira dinâmica, que é isso que eu estou tentando transmitir. Então, imagine que o aluno ele tenha um baixo aprendizado, sei lá, em matemática no passado, tá? E aí acontece uma crise econômica. Então, a baixa habilidade dele no passado, adicionada ao efeito da crise econômica, vão se somar para ele ter um resultado X ou Y em matemática. Certo? Essa aqui é a ideia. Então, você tem uma complementariedade ao longo do tempo dos choques econômicos. Então, países como emergentes, que têm vários choques econômicos, provavelmente esses choques econômicos se somam no resultado final da acumulação de capital humano dos estudantes. Certo? Essa é a ideia. Complementariedade dinâmica. Então, complementariedade dinâmica, o que a gente está querendo falar aqui é que retornos de investimentos são mais elevados quanto mais antigos eles são realizados, né? Isso é uma hipótese tranquila, ou seja, se por acaso você dá um choque positivo na aprendizagem do aluno, quanto mais antigo é esse choque de aprendizagem que você fizer, ou seja, quanto mais novo é o aluno, né, melhor é esse retorno desse choque, né? Porque justamente esse retorno inicial ele vai afetando as demais cadeias de aprendizado do aluno, tá? E retornos de investimentos mais recentes, eles vão complementar esses retornos mais antigos, tá? Bom, então, tendo visto o que é, como que a gente está pensando capital humano, né? Formação de capital humano, aí a gente pode ir para as teorias que discutem o impacto desses choques econômicos sobre o capital humano, tá? E aqui existem basicamente 3 teorias que analisam esse efeito de choques econômicos sobre o capital humano. A primeira é a teoria da oportunidade econômica, ou do custo de oportunidade econômica, depois a teoria do choque parental, e depois a teoria do gasto escolar. Eu vou explicar cada uma delas aqui em detalhes, tá? Então, a primeira é a teoria da oportunidade econômica, e a ideia é que crises econômicas, elas podem afetar o retorno do aluno ele estar dentro da sala de aula, tá? E aí, dessa forma, pode ser que o aluno ele reaja a essa oportunidade dele estar ou não estar dentro da sala de aula. Acho que fica mais claro se eu exemplificar do que explicar dessa maneira. Deixa eu exemplificar. Vamos supor que um determinado município, nessa crise que aconteceu agora de 2016, 14 para 16, esse município ele tenha diminuído muito, ele tenha sido muito impactado, e aí você diminuiu bastante a quantidade de empregos disponíveis naquele município, tá? Bom, se diminuiu a quantidade de empregos no município, não faz sentido para o aluno, pelo menos pensando de uma maneira ótima, que esse aluno ele saia da escola, porque se ele sair da escola, ele vai ficar sem aprender, certo? E ao mesmo tempo ele não vai obter emprego, porque está mais difícil de obter emprego, certo? Então, a crise econômica ela pode ter afetado a oportunidade do aluno sair ou não sair da escola, e aí ele escolhe se ele vai ficar ou não de acordo com esse efeito que o choque econômico tenha no município onde ele mora, tá? Existem várias evidências disso, né? Por exemplo, esses caras aqui, que é um paper bem recente, eles encontraram que quando há queda de oportunidade no trabalho, isso reduz a probabilidade dos alunos abandonarem as escolas na Índia, tá? Esse artigo aqui refere-se à Índia, tá? Ele mensurou essas oportunidades econômicas usando um índice de estiagem ou seca. E aí, no caso, lá na Índia, na parte rural da Índia, quando você tem uma seca muito prolongada, essa seca ela acaba afetando a produtividade da economia e é visto como um choque econômico naquela região. Então, se por acaso você não tem empregos na zona rural, não faz sentido para o aluno ele abandonar a escola. Então, quando tem seca, os alunos abandonam menos a escola.
certo? Por outro lado, quando você tem excesso de chuvas, e aí aumenta bastante a produtividade rural, esses autores eles mostraram que isso acaba afetando e os alunos saem da escola, ou seja, os alunos tendem a abandonar a escola mais quando eles têm boas oportunidades de emprego no mercado de trabalho. Tá? Então, um choque econômico, no caso negativo, ele, em tese, tenderia a fazer com que o aluno ficasse mais tempo dentro da escola. Tá? Outros trabalhos aqui têm encontrado esses mesmos efeitos, tá? Mas de uma maneira diferente. E aqui, esse Vladimir Carrilho, aqui, que é o professor da Universidade de Pernambuco, essa professora aqui é a Cássio e a Narayan, e o Charles, e o nome do outro cara eu não vou conseguir falar, é Noto Yujido. Eles encontram que choques positivos induzem os alunos a saírem da escola, tá? Esse cara aqui, o Atkin, por outro lado, ele encontra que um choque negativo de exportação no México, ele acaba afetando, os alunos ficam mais dentro da escola quando você tem um choque negativo de exportação, que é algo muito importante para algumas cidades mexicanas, tá? Então, a ideia da teoria do custo de oportunidade econômica, né, é que crises econômicas mudam os custos de oportunidade, e aí, em alguns momentos, vale a pena sair da escola mais ou menos de acordo com essas oportunidades, tá? Normalmente, choques econômicos negativos reduzem as oportunidades econômicas e valeria mais a pena para os alunos ficarem dentro da escola, certo? Então, é como se o choque econômico negativo afetasse positivamente a acumulação de capital humano, né? Algo que, aparentemente, a priori, parece um contrassenso, tem bastante evidência sobre isso. A segunda teoria é a do choque parental, né? Então, uma crise econômica, ela pode afetar a renda e a disponibilidade dos pais, tá? E isso leva a um impacto, uma consequência no impacto no investimento na educação dos seus filhos, né? Então, se por acaso eu tenho meu filho ou minha filha que ela está na escola privada, eu pago mensalidade todo mês, e por acaso acontece uma crise econômica, eu perco o meu emprego, então é muito provável que eu vá realocar essa minha filha numa escola pública. Então, isso pode ter um impacto, né, na educação da minha filha. Tá? Então, o choque econômico aí, nesse caso, quando ele afeta a renda, né, ele pode levar a uma queda do investimento monetário que os pais realizam na educação dos seus filhos. Por outro lado, e essa aqui é talvez a teoria que é a mais inconclusiva quando você vai analisar o efeito de choque econômico sobre educação. Por outro lado, pais que perdem emprego, eles têm mais tempo disponível, eles podem dedicar mais tempo para a educação dos filhos, ou seja, os pais mesmos poderem ensinar seus filhos, né? Ajudar seus filhos na educação. Então, a evidência que a gente tem aqui, nessa parte de choque parental, não é muito clara. Em alguns momentos você encontra que um choque econômico ele afeta negativamente a educação dos filhos, por outro momento você encontra que um choque econômico ele pode afetar positivamente a educação dos filhos, porque o pai está mais tempo fora da escola, não está trabalhando, não estaria trabalhando, mas poderia ajudar o filho. E mais importante ainda, além dessa coisa ser um pouco inconclusiva para a gente não saber se o que prevalece é o efeito renda ou o que prevalece é o efeito disponibilidade de tempo dos pais, tem algumas outras situações, como, por exemplo, estudantes de escolas públicas, eles não custam tanto monetariamente para os seus pais. Então, é esperado que, se você está falando de estudantes de escola pública, um choque econômico negativo, mesmo que faça com que esse pai ele reduza a sua renda, não necessariamente essa redução da renda vai impactar diretamente na escolha do aluno em estar na escola ou em aprender, porque o aluno não vai sair dessa escola, tá? Outra coisa é que estudantes mais jovens, eles normalmente requerem mais tempo dos seus pais. Então, se por acaso um choque econômico que aumente a disponibilidade de tempo dos pais ocorre na infância, ou seja, num período mais, quando o aluno é bem criança ainda, isso pode ter um efeito positivo, tá bom? Essa aqui é a teoria do choque parental, é a teoria que ainda é mais aberta, que não tem nenhuma conclusão em definitivo sobre, primeiro, se esse canal de fato funciona, ou realmente de fato ele explica alguma coisa, né? E também qual é o sinal dele, né? Em alguns casos a gente encontra que ele é positivo, em outros casos a gente encontra que ele é negativo. Tem alguns artigos aqui que eu coloquei. Esse do Hilger aqui é bem legal e ele analisa choques econômicos que acontecem na adolescência e ele quer investigar
se esses choques econômicos, eles afetam a probabilidade do aluno ir para a universidade. Isso, obviamente, eu estou falando dos Estados Unidos, tá? E aí, o que ele encontra lá é que o pai que perde o emprego, por exemplo, por algum motivo, certo? Isso tem um efeito muito pequeno sobre a probabilidade do aluno ir para a escola, para a universidade, né? E aí tem aquela questão, né? O aluno que a gente está falando aqui é um adolescente, né? Ele está próximo de fazer essa escolha de ir para a universidade ou não, tá? Então, provavelmente o pai perder o emprego pode afetar bastante a disponibilidade de recursos monetários para esse filho, mas o que o Hilge encontrou é que programas de financiamento educacional, por exemplo, ele suaviza esse impacto, né? Ou seja, o aluno ele tem acesso a financiamento educacional e aí ele consegue fazer com que esse impacto ele se estenda ao longo do tempo e aí ele acaba não afetando a probabilidade dele ingressar na universidade, né? E uma coisa importante aqui também é que ele não trata nada de performance, ele só está preocupado com isso, de um aluno ingressar ou não ingressar na universidade. Aqui é um outro artigo também legal, esse bem recente, aqui está de 2017, mas ele vai sair agora em 2020 um journal bastante famoso em economia, que é o Journal of Labor Economics. E esse artigo aqui, ele mostra que um choque econômico tipo uma crise financeira mesmo, tá? Ele afeta, quando ele reduz 10% a renda do município, ele afeta 15% da entrada de crianças, tá certo? De 0 a 10 anos na universidade, quando elas chegarem na universidade. Ou seja, se a gente pegar esses dois textos aqui, a conclusão é que o tempo onde o choque, e ambos falam de choques parentais, ou seja, ambas as teorias estão associadas a choques parentais, né? O choque, dependendo da época em que a criança é afetada, né, importa bastante para esse choque ser positivo ou ser negativo. Tá? Essa aqui seria a ideia. E a terceira teoria é a teoria do gasto educacional, né? Então, crises econômicas, elas podem afetar o gasto público educacional, tá? Na maior parte dos países, a grande parte do gasto público ela é financiada com tributos, tá? E esses tributos são cíclicos, né? Ou seja, eles não são tributos associados à propriedade, mas sim tributos associados a consumo, e a renda, tá? E acaba que quando o consumo e renda caem na economia, né, a disponibilidade de tributos cai também, e isso pode afetar o gasto público educacional, tá? Então, se por acaso você tem uma queda um choque econômico que reduz o PIB de um determinado município ou de um determinado país, isso vai afetar a disponibilidade de recursos para gastos educacionais, e isso pode acabar impactando na educação dos alunos, né? E a gente sabe que tem uma revisão de literatura desse cara aqui, que é o Jackson, né, Kirabo Jackson, que mostra que gasto educacional, ele analisou, acho que mais de 40 artigos, ele mostrou que gasto educacional importa muito para a educação, certo? Existe uma controvérsia se gasto educacional realmente importa. Ele mostrou que importa, claro, não só isso, gasto não é somente importante, não é só gastar, né? Você também tem que gastar de uma maneira que seja adequada para gerar recursos, ou seja, ter pouco recurso é ruim, mas ter muito recurso e gastar mal também é ruim, certo? Então, o gasto educacional ele tem um impacto muito grande. Não existem muitas literaturas sobre isso, que investiguem o impacto de recessões impactando na educação dos jovens via gasto econômico, tá? O único paper que existe sobre isso não foi feito para o Brasil, ele foi feito para os Estados Unidos, né? Ele mostra que a grande recessão, ela reduziu em média 7% o gasto público educacional lá, dos estados, tá? E esse teve um efeito negativo sobre os test scores, tá? Test score é como se fosse resultados de provas, tá? Embora esse resultado tenha sido pequeno, tá? Ele foi significativo, mas ele foi pequeno, tá? No caso, um outro paper também dos Estados Unidos, tá? Mostra que a mesma grande recessão teve um impacto mais amplo sobre a aprendizagem, tá? E ele não acabou não especificando diretamente ou provando que era a teoria, mas ele argumenta lá que muito provavelmente o efeito dele é explicado pelo gasto educacional. Essa teoria ela é difícil de mensurar porque, como o gasto educacional está muito associado ao local onde
a economia local, né? Quando a economia local cai, aí o gasto educacional cai também, então essas duas variáveis acabam sendo correlacionadas. Então a gente nunca sabe muito bem se o que está acontecendo é um efeito da renda ou um efeito do gasto. Então, esse cara aqui foi o primeiro a tentar dar uma resposta mais correta, tentando separar esse efeito renda e efeito gasto, né, para poder explicar o impacto disso sobre aprendizados. Notem, a gente falou aqui de 3 teorias, tá? Essas 3 teorias, elas tentam explicar de alguma forma a acumulação de capital humano, ou seja, como que esses choques econômicos afetam a acumulação de capital humano, mas a acumulação de capital humano é uma coisa tão ampla que você tem que focalizar para poder tentar entender os impactos de maneira mais específica. Então, aqui esses caras estão falando de performance, tá? Ou seja, como se os alunos eles soubessem menos matemática quando acontecem esses choques econômicos negativos. No outro caso lá do choque de oportunidade, a gente está falando de abandonar ou não abandonar a escola. Significa que o aluno vai saber menos matemática também, mas ele sabe bem menos do que o impacto acaba sendo maior, ou seja, é um pouco mais forte você abandonar a escola do que test scores, né? O impacto sobre test scores. Né? Test scores, eles são revertidos ao longo do tempo, você consegue voltar e a reaprender matemática, tá? Bom, essas são basicamente as principais teorias, e aí o legal desse tema é que tem muita pergunta ainda aberta, tá? Então, a gente não sabe muito bem como é que esses choques econômicos afetam países em desenvolvimento, certo? Tem alguma literatura para alguns tipos específicos de choques, mas não para todos os tipos de choques que a gente conhece. Então, por exemplo, tem muito pouco sendo pesquisado da relação entre recessão econômica do tipo crise financeira sobre a acumulação de capital humano, tá? Tem muito pouco disso para países de desenvolvimento. Segundo, ainda é uma questão muito aberta, quando que o choque econômico é mais importante para a vida dos estudantes, ou seja, a gente não sabe muito bem, e aí tem pequenas evidências e evidências bem recentes de que choques mais recentes afetam negativamente, choques quando acontecem quando o estudante é uma criança, eles tendem a ser muito negativos, choques quando acontecem quando o aluno já é mais adolescente, eles tendem a ser, quando não negativos, mas muito pouco negativos e tendem a ser mais positivos, tá? Mas a gente não tem ainda uma noção muito clara de quando que um choque econômico é importante para os estudantes. Ou seja, pode ser que o efeito dele mude ao longo do tempo, né, da vida educacional dos estudantes. E uma outra coisa que ainda a gente não sabe muito bem, a gente falou aqui de abandono, a gente falou de performance em matemática, português, que são os test scores, mas o capital humano é um pouco mais do que isso, né? Então, você tem habilidades que geralmente não são mensuradas com bastante frequência, como teste de matemática e teste de português, mas que também são muito importantes para o capital humano. Então, a gente não sabe muito bem também como que esses choques econômicos afetam essas outras medidas de capital humano, e eu vou falar um pouquinho aqui de uma pesquisa que eu estou fazendo, que vai um pouco nessa linha aqui, de tentar descobrir como que o capital humano ele acaba afetando, quer dizer, como que choques econômicos acabam afetando outras medidas de capital humano, tá? Então, falando um pouquinho das minhas pesquisas, tá? Basicamente, eu estou trabalhando em 2 pesquisas nessa área, tá? Todas 2 associadas aos alunos do CAEM, uma de doutorado e outra de mestrado. Vou começar com a primeira de mestrado, que é a da Amanda, que são os efeitos complementares dos choques. A ideia dessa pesquisa, que aqui eu não vou nem trazer resultado para vocês, eu vou só comentar com vocês qual é a ideia que a gente está pesquisando, porque a gente está na fase ainda bastante recente de levantar dados, fazer organização de base de dados, ainda a gente não tem nenhuma estimação. O próximo artigo, a próxima pesquisa, eu já vou mostrar alguns resultados bem preliminares ainda, tá? Então, o que a gente sabe é que esse choque econômico ele tem efeitos diretos sobre os estudantes, tá? E tem 2 canais que eles podem afetar. Por um lado, como eu falei, eles podem afetar a renda per capita da economia, né? E por outro lado, ele pode afetar os gastos de educação. Tá? Então, o que eu e a Antônia Amanda, que é uma mestranda lá do CAEM, estamos estudando é que se esses choques, se esses efeitos, eles se complementam. Tá? Ou seja, a ideia é assim, você pegar municípios que foram muito afetados na parte per capita, juntar com municípios que foram muito afetados na parte do gasto educacional, se isso tem um impacto maior nos estudantes do que aqueles municípios que só foram ou só afetados pela parte da renda per capita ou só afetados pela parte do gasto de educação. Tá? Essa é mais ou menos a ideia. Aqui é uma equaçãozinha econométrica, mas acho que é só para deixar mais claro o que a gente está tentando fazer.
tá? Então, a ideia aqui é o seguinte, você tem aqui uma medida de desempenho, certo? Qualquer coisa, pode ser algum teste score qualquer, tá? Então, aqui tem o impacto da renda, eu vou mensurar esse impacto da renda por esse alfa 1, aqui tem o impacto do gasto, eu vou mensurar esse impacto do gasto por alfa 2, e aqui tem o impacto da interação desses dois caras, né? Gasto e renda, que seriam municípios que são... teria 4 categorias aí, né? Você teria a categoria municípios que não são afetados nem na renda nem no gasto, municípios que são afetados só na renda, mas não no gasto, municípios que são afetados na renda, quer dizer, no gasto, mas não na renda, e municípios que são afetados na renda e no gasto também, tá? Então, a ideia e a nossa hipótese, né, é que esse alfa 1 aqui da renda seja negativo, esse alfa 2 aqui do gasto ele seja negativo também, e esse gama aqui, que é o impacto da interação, ele também seja negativo, de forma que quando eu somar os impactos negativos, ele seja maior do que o impacto de um só, certo? Ou seja, o impacto de municípios que perderam muita renda e reduziram muito o gasto educacional, ele vai ser maior do que aqueles municípios que só perderam renda, tá? Essa aqui seria a ideia que a gente está investigando agora nesse trabalho. Muito bem. E a outra pesquisa que eu estou fazendo é sobre o impacto de choques econômicos sobre o traço de personalidade, tá? E aí, só contar um pouquinho essa história, que ela é um pouco mais complexa. Vamos lá. Então, o que são traços de personalidade? Então, traços de personalidade, eles são padrões de pensamento, tá? De sentimento, de comportamento humano, que são relativamente duradouros na vida das pessoas, tá? Ou seja, quando você estabelece um padrão desse, um traço desse de personalidade, ele é duradouro ao longo da sua vida, tá? E eles vão distinguir as pessoas na forma como elas respondem a diferentes contextos, tá? A forma como os psicólogos mensuram esses traços de personalidade geralmente está associada a esse construto aqui que é chamado de Big Five, que são os 5 grandes, né? Como se todos nós, né, tivéssemos 5 grandes traços de personalidades, tá? E esses grandes traços agregados de personalidade, eles seriam duradouros ao longo da nossa vida, tá? E eles explicariam como que a gente se comporta quando acontece alguma coisa, certo? Quando muda um determinado contexto. Então, quais são esses 5 traços de personalidades? São a extroversão, né? A amabilidade, a estabilidade emocional. Esse nome aqui é gigantesco, mas é bem mais fácil de entender, que é a conscienciosidade, tá? E a conscienciosidade é o mais importante para a educação, né? E a conscienciosidade está relacionada à persistência, a autocontrole, a engajamento, certo? Tudo isso é conscienciosidade, tá? E a abertura ao novo é a abertura a novas ideias. Então, basicamente, segundo os psicólogos, né? Na verdade, uma parte dos psicólogos, né? Porque os psicólogos, eles têm um pouco de dificuldade, assim como nós também, em economia, a gente tem um pouco de dificuldade, hoje menos do que antigamente, mas de encontrar uma única matéria comum de estudo, né? Ou seja, você tem um grupo que trabalha uma coisa, tem outros grupos que trabalham outra coisa. A gente não está falando aqui de psicologia no sentido comportamental, como a economia acaba bebendo um pouco, pelo Richard Thaler, por exemplo, certo? Que tenta identificar vieses comportamentais. Não, aqui é o outro lado da psicologia que tenta identificar padrões de personalidade que são comuns entre as pessoas, ou seja, todos nós, segundo esses psicólogos, temos esses 5 traços de personalidade, e essas personalidades são fixas, relativamente fixas ao longo do tempo, tá? E elas vão dizer como que a gente vai reagir em determinada situação. Tá? Então, por exemplo, a amabilidade. A gente consegue mensurar, de alguma forma, a amabilidade, tá? E aí a gente pode dizer que uma pessoa seria mais amável ou menos amável, e essa pessoa vai se comportar dessa maneira. Quando acontecer alguma coisa, ela vai ter um comportamento mais amável ou menos amável, né? Estabilidade emocional. Tem pessoas que têm um forte desequilíbrio emocional diante de algumas situações, né? E essa estabilidade emocional, ela tende a perpetuar ao longo da vida, tá? É importante aqui que, quando eu falo que são relativamente duradouros, a palavra relativa aqui é bem importante, tá? E é importante pelo seguinte, porque hoje existem evidências de que esses traços de personalidades, eles são maleáveis, certo? Ou seja, uma pessoa que tem uma baixa instabilidade, quer dizer, ela é altamente instável emocionalmente, ela pode se tornar uma pessoa estável emocionalmente, certo? Ao longo da vida. Não necessariamente esse é um traço que vai
permanecer o mesmo para toda a vida, e mais ainda, esse relativamente ele está associado a diferentes etapas de desenvolvimento educacional, tá? Desenvolvimento da personalidade, ou seja, quando você é criança ou você está ali na fase da adolescência, até antes da fase adulta, esses traços eles são muito maleáveis, então você consegue modificar muito o comportamento desses traços para crianças e adolescentes, tá? Quando chega na fase adulta, a modificação ainda é possível, tá certo? Mas ela é um pouco mais complexa, ela é um pouco mais dura, certo? É mais difícil de você transformar uma pessoa que tenha pouca abertura a novidades, por exemplo, e fazer com que ela se transforme numa pessoa aberta a novidades quando ela é adulta, certo? Então, esses são os 5 traços de personalidades, acho que eu já falei aqui. Alunos mais persistentes e mais abertos ao novo tendem a ter um desempenho acadêmico melhor, ter um salário maior, ter no longo prazo, ter saúde maior. Então, ou seja, esses são traços que estão associados à acumulação de capital humano e que são precificados no mercado também. Tá? Então, eles são vistos como parte importante do capital humano. Tá? Então, alunos que, durante a sua fase infantil ou adolescência, adquirem algumas dessas características, né, eles conseguem ter retornos financeiros de longo prazo bastante satisfatórios, né? Então, alunos que são mais persistentes, normalmente eles vão ter um salário muito maior, tá certo? Do que aqueles alunos que são menos persistentes. Alunos que têm maior extroversão e maior habilidade, eles têm um capital social, que é um capital de você saber lidar com as pessoas, muito maior, e isso hoje em dia é bastante valorizado no mercado, então gera remuneração financeira também, tá? Ou seja, então a ideia é ver esses traços de personalidade como partes do capital humano, tá? Claro, eu não estou tirando isso da minha cabeça, né? Isso aqui vem de uma literatura que ela inicia na economia com um economista chamado James Heckman, certo? Ele é o primeiro a mostrar que esses traços de personalidades, eles têm um impacto, ele tem uma correlação muito grande com resultados educacionais de longo prazo, né? E aí encontraram uma série de características, eles vêm documentando isso desde meados de 1990, né, 95 para cá. O James Heckman, para quem não conhece, o James Heckman ele é professor da Universidade de Chicago, e ele tem 2 inovações muito importantes na economia da educação. A primeira é que ele é o cara que foi o precursor em falar que investimentos educacionais na infância são muito importantes para o futuro dos jovens, né, tem um retorno maior, né? Então ele abriu uma agenda de pesquisa gigantesca para estudar a educação infantil. E a segunda coisa legal do James Heckman em economia, a segunda contribuição grande do James Heckman para a economia da educação é essa parte aqui de tentar alargar um pouco mais o conceito de capital humano. Ou seja, capital humano não é só você saber fazer conta, não é só você saber falar bem o português, não. Capital humano é você ser persistente, é você saber lidar com as pessoas, é você ter essa estabilidade emocional para lidar com situações adversas, ser aberto a aprender novas coisas. Tudo isso ele mostrou que tem impactos não só no salário, mas também nos resultados de longo prazo dos indivíduos. Tá? E, por incrível que pareça, o James Heckman ele já ganhou o Prêmio Nobel de Economia, mas ele não ganhou por nenhuma dessas 2 contribuições, né? Ele ganhou por uma outra contribuição que está associada à econometria, certo? Quando ele analisa lá coisas associadas a viés amostral. Bom, então, o que isso aqui tem a ver, por que a gente está falando disso, né? Então, eu e o Mário, que é um aluno do doutorado do CAEN, a gente está investigando como que um tipo específico de choque econômico ele vai afetar esses traços de personalidades, tá? E o choque que a gente está analisando é a seca no Ceará, que ocorreu entre 2012 e 2015, e a nossa pergunta é se essa seca, de alguma forma, afeta essas medidas, esses traços de personalidade, tá? A gente está mensurando os traços de personalidade por um instrumento chamado instrumento Sena. Esse instrumento Sena ele foi aplicado aqui no Ceará em 2015 e 2017, tá? Ele foi desenvolvido pelo professor Daniel Santos, em parceria com outros professores da Universidade de Berkeley, que é o Oliver John, e um professor da Universidade de Bélgica, que eu não vou lembrar o nome dele. Bom, enfim. E ele foi patrocinado pelo Instituto Ayrton Senna, daí o nome de ser Instrumento Senna, tá? Quando ele foi aplicado aqui no Ceará, em 2015 e 2017, ele entrevistou mais de 100 mil estudantes em 2015, o que representa quase 98% dos estudantes do Ceará naquela época,
no primeiro ano, tá? Em 2017 a amostra caiu um pouquinho, você tem um atrito aí, caiu para 48 mil, mas ainda assim é uma amostra bem representativa do que se faz de pesquisa com esses Big Five, né? Normalmente as amostras em Big Five são bem pequenas, né? Restritas a 5 mil, 2 mil estudantes, tá? Mas é uma amostra bem grande e bem robusta que dá para analisar. Bom, aqui é só para mostrar para vocês o que é esse choque de seca, né? A gente está calculando a seca mensal em cada um dos municípios, tá? Do Ceará, tá? Então aqui é um período que não tem seca, essas aiazinhas mais em azuis aqui, verdes, indicam que quanto mais vermelho é mais seco, tá? Na verdade, do vermelho, o branco é o mais seco de todos, tá? Então o branco é o último nível, é quando não teve chuva nenhuma naquele determinado município naquele ano. Tá? Então aqui em 2011 você tem um período de muita chuva, relativamente chuva, né? Não tem nenhum município com seca, mas aí quando entra em 2012 começa a uma seca muito grande, e aí a nossa hipótese, que é uma hipótese já bastante comum, é que, bom, a seca vai acontecer independente da escolha dos alunos, se eles vão estar estudando, vão estar no primeiro, no segundo, no terceiro ano, se eles querem se dedicar mais à matemática ou não querem, né? Então essa seca ela vai acontecer e a gente vai computar o quanto que esse aluno ele está, quer dizer, ele está computando o quanto que esse aluno acumula de seca ao longo do tempo, né? E a gente vai avaliar ele bem aqui em 2015. Então, nosso objetivo aqui é ver o quanto que esse acúmulo de choques negativos de seca, né, eles vão afetar os estudantes aqui em 2015 nesses traços de personalidades, né? E a gente já tem alguns resultados, estão bem preliminares, tá, pessoal? Então, não fiquem achando que esses resultados são finais, não. É só mesmo para motivar aqui a conversa. Então, a gente viu que esse choque de seca acumulado de 2012 até 2015, ele tem um impacto muito grande negativo na amabilidade, ou seja, aparentemente ele reduz muito a amabilidade dos estudantes, ele reduz muito a conscienciosidade, que é aquela característica que eu falei que está associada à persistência, né, autocontrole, certo? Para quem não está acostumado com a econometria, pode ter alunos que não fizeram econometria ainda, tá? Então, eu estou analisando aqui o impacto desse choque sobre essa variável, tá? Aqui é o efeito líquido disso. Quando tem essas 3 estrelinhas aqui, quer dizer que esse impacto ele é relevante estatisticamente, tá? E aí, quando vocês forem ver a cadeira de estatística 2, aí vocês vão entender o que é, e econometria também, vão entender o que é eu dizer que eles são estatisticamente relevantes. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que eles importam, tá? Eles importam. E se a gente pudesse comparar o impacto dele seria de 0,20, certo? Numa escala que vai, para simplificar aqui, é como se fosse 20%, tá? Não é exatamente 20%, mas é próximo de 20%, tá? Então, aqui ele impacta muito a amabilidade, impacta muito negativamente a conscienciosidade, ou seja, os alunos eles tendem a ser menos persistentes, etc. Eu vou já entrar nessa caixinha aqui, tá? Impactam negativamente a extroversão, impactam negativamente o neuroceticismo, e neuroceticismo é uma outra maneira de falar a estabilidade emocional, tá? É como se os alunos eles se tornassem mais instáveis emocionalmente, tá? Entretanto, também impacta, mas de uma magnitude bem pequena, a abertura ao novo desses estudantes, ou seja, eles se tornam mais abertos a novidades, tá? Também é significativo. Uma das características legais do instrumento Sena é que o instrumento Sena ele é dividido em facetas, ou seja, cada uma dessas caixinhas aqui, a amabilidade, eu tenho 3 facetas, a conscienciosidade eu tenho 5 facetas, 5 são 4 facetas, ou seja, que são características que juntas elas formam o que é chamado de conscienciosidade, tá? Então eu vou entrar em 2 dessas caixinhas aqui, eu vou entrar na caixinha da conscienciosidade e do neuroceticismo, que são 2 bastante importantes para a educação. Então, quando você entra nessa da conscienciosidade aqui, a conscienciosidade aqui no Big Five ela é formada por essas 5 características aqui, tá? Então, a gente consegue ver, ok, se ele está afetando isso aqui, 0,10 aqui, né? Qual dessas características é mais afetado, certo? Ou seja, dessas subcaracterísticas. Então, o que a gente nota aqui é que esse impacto ele está afetando muito a forma como os alunos eles se organizam, ou seja, a organização desses alunos, a característica de eles serem organizados ou não organizados. Ela afeta a determinação dos alunos, ela afeta a organização e afeta a responsabilidade negativamente,
tá certo? Mas o impacto ele é maior sobre se esses alunos eles são mais ou menos organizados, tá certo? E quando a gente entra na caixinha do neuroceticismo, que é a mesma da estabilidade emocional, tá aqui, ó. Então, a estabilidade emocional ela é formada por esses 3 construtos aqui, tá? A tolerância ao estresse, autoconfiança e tolerância à frustração, certo? E a gente vê que a caixinha que é mais a variável que é mais afetada aqui é a autoconfiança, ou seja, esses choques econômicos de seca, eles tendem a afetar a autoconfiança dos estudantes mais do que os outros elementos do neuroceticismo, da estabilidade emocional, tá? Bom, pessoal, então eu acho que passei um pouquinho do tempo, tá? Mas era mais ou menos isso que eu queria falar com vocês. Estou aí disponível para caso vocês tenham alguma dúvida ou qualquer coisa. Aqui está o meu e-mail, certo? Vocês encontram também na página da UFC se vocês quiserem, tá? Para falar comigo sobre essas pesquisas, ou também se quiserem conhecer o que a gente anda fazendo no EducLab, né? No nosso laboratório, está aqui o site dele. E é isso. Qualquer dúvida, por favor, podem perguntar. Maravilha, professor Rafael. Muitíssimo obrigado. Quantidade grande de informações. Então, eu queria que os alunos respondessem esses choques, né? Levaram uma série de choques agora, com essa quantidade grande de modelos, informações e até resultados, né, em uma das pesquisas. E aí eu queria que estamos abertos para perguntas, e quem quiser fazer perguntas é só ligar o microfone e perguntar. Fiquem à vontade para perguntar ao professor Rafael, ok? Eu noto que, com relação à conscienciosidade, tinha um aspecto, eu acho que o professor Rafael nos mostrou, eu acho que foi persistência, né? Aparentemente, a persistência parece que é positiva, né? E aí eu fiquei um pouco em dúvida, porque, por um lado, a persistência, eu acho que o resultado deu positivo, mas, aparentemente, a autoconfiança, o resultado deu negativo. Assim, foi a autoconfiança ou foi aquela a primeira autoconfiança? Isso. Não, a autoconfiança foi negativa também. Foi negativa, mas ela está mais associada ao neuroceticismo. Estabilidade emocional, Mas a persistência ela foi positiva, isso mesmo, isso mesmo. É uma coisa que a gente está investigando ainda. A gente, assim, esse instrumento ele tem algumas dificuldades e é difícil você enxergar o efeito de uma maneira específica, tá? Porque como é que eles fazem esse tipo de instrumento? Eles perguntam 150 perguntas para os alunos, cada uma delas está associada a uma coisa, entendeu? E, assim, a chance desse impacto, o que eles estão mensurando como persistência, está confundindo com determinação, etc., é grande. Então, a gente tem que olhar meio que no conjunto. Mas, de fato, persistência foi positivo, né? E a gente ainda não sabe muito bem explicar por que persistência foi, de fato, positivo. Mas é uma coisa intrigante, né? Foi o único que foi positivo. Eu acho que tinha também determinação, né, que dava negativo, né? Assim. Determinação deu negativo. Pois é, da conscienciosidade, dos 4, 3 foram negativos, né? E o quarto, que é a persistência, foi positivo, mas o efeito pequeno. Então a gente tem que entrar um pouquinho ainda nas perguntas, e a gente tem as perguntas, e a gente pode ver qual é o padrão de resposta dos alunos, mas a gente ainda não chegou nessa etapa ainda. Na verdade, esses resultados eles são até muito preliminares ainda, porque a gente calculou a seca, né? E eu acabei não falando isso. A gente computou a seca de uma maneira que não é muito convencional para quem trabalha com meteorologia, essa parte de recursos hídricos, né? A gente calculou a seca usando abordagens econômicas, né? E a gente pegou a média da seca dos últimos 40 anos e calculou o desvio padrão em relação a isso. Então, se for um aumento acima do desvio, um desvio padrão, a gente chamou que aquele período era de seca. Mas essa não é a melhor maneira. Então, pode ser que quando a gente reestimar isso de uma medida mais robusta, que é o que a gente está trabalhando agora, aí pode ser que esses resultados mudem, né? Mas a gente ainda não tem uma explicação de por que isso foi positivo.
Eventualmente, talvez haja alguns controles, né? Não sei como é que vocês introduziram alguns controles, como, por Sim, exemplo, sim. eu imagino que nem todos os municípios do interior tenham a mesma dependência da agricultura. Talvez alguns municípios a agricultura não seja tão relevante assim, ou então municípios, por exemplo, com relação à serra, né? Talvez Uhum. serra costuma ser menos afetado por seca e tudo, e aí os resultados talvez sejam um Podem pouco mudar. diferentes. Vocês É, estão mas a pensando em gente, controles nesse tipo? a gente controlou para uma série de características. Esses resultados aí são baseados em uma série de características. A gente controlou para características individuais dos alunos, né, como gênero, como que eles se autodeclaram com relação à sua raça ou cor, né? Idade, que é uma coisa muito importante nesse período, tá? E a gente controlou também para o quanto que eles reportam de bens físicos dentro de casa, que aí não seria uma proxy para a renda dos pais, tá? E para a escolaridade da mãe. Então, essas são as características individuais dos alunos. Aí, quando a gente foi controlar para algo que não é específico do aluno, a gente introduziu um efeito fixo ao nível da escola, que significa que todas as escolas elas estão, se tem alguma característica que é muito própria de uma determinada escola, isso vai ser captado, né? Ou seja, a gente acabou equalizando todas as escolas e a gente, para pegar essas características de região com relação ao impacto que a seca tem, a gente tem um índice no Ceará chamado de IMA, que é o índice municipal, Índice Municipal de Alerta. Esse Índice Municipal de Alerta, ele computa para todos os anos de 2007, 2007 não, 2004 até agora, quando que um município ele vai ter uma vulnerabilidade ambiental associada à seca. Então, a gente computou o histórico do IMA de 2004 até 2011, certo? E adicionou a média desse IMA como controle, para justamente ver aqueles municípios que são mais sensíveis ou menos sensíveis à seca. Então, tudo isso está controlado, certo? É claro, a gente ainda tem que trabalhar um pouco mais para saber se esse IMA ele pode ser, se a gente consegue desagregar ele em estruturas, para saber se tem um determinado tipo de município que tem uma estrutura muito específica, aí a gente ainda não conseguiu entrar nessa parte. Mas, assim, a gente tentou controlar por uma série de fatores para poder evitar ao máximo que uma região ela tivesse um impacto maior sobre outros. E as estimativas elas estão todas clusterizadas ao nível da escola, né? Então acaba que a gente o fato do aluno se organizar em escolas, né? Porque a gente capta ele ali na escola, isso não vai impedir a nossa estimativa de estar com um efeito razoável, né? Nenhuma. Você falou de questões de gênero, cor da pele, questões da renda familiar. Assim, renda familiar é acostumado a ser uma variável que tem muito impacto, né, sobre o resultado das crianças na escola. Uhum. Mais uma vez, eu acho que conversando com o professor Guilherme Riff, que também pesquisa na área de educação, uhum. economia da educação, ele me sugeriu alguns artigos, e nos artigos eu fiquei bem impressionado no impacto de estrutura familiar, no sentido de a criança é filho de pais separados ou pais que moram na mesma casa, né? E aparentemente esse tipo de informação, eu não sei se vocês tiveram acesso a esse tipo de informação, nessa pesquisa parecia ter um impacto muito grande mesmo no desempenho da criança escolar, né, da criança. Os pais se separaram naquele ano, ou eram separados há algum tempo, tudo. Isso parece que permanece no desempenho da criança durante alguns anos, né? Não, é verdade, você tem toda a razão. Só que, no nosso caso, a gente tem um problema, a gente tem informações sobre toda a estrutura familiar dos alunos, certo? Se ele mora com pais, com os avós, tal, isso tudo. Mas, assim, até a variável renda foi até uma variável que a gente teve um pouco de dificuldade de incluir ela, porque, veja, o efeito, ele começa a acontecer ali em 2012, né? E a gente só observa o aluno em 2015. Então, você tem 3 anos aí que o choque econômico ele pode ter afetado também a renda ou também o fato dos pais estarem juntos ou estarem separados. Então, assim, quando a gente coloca esse tipo de variável que a gente não sabe muito bem se ela foi afetada ou não foi afetada pelo tratamento, né, pode incorrer num que a gente chama de bad control, ou seja, a gente pode controlar com uma coisa endógena, e aí pode piorar o resultado, né?
Então, a gente não testou ainda, embora a gente tenha toda a estrutura familiar, a gente não testou ainda até que ponto a estrutura familiar é um bad control. A gente ainda não chegou nesse ponto ainda. Mas quando a gente inclui a renda parece que não tem nenhum efeito, certo? Ou seja, aparentemente a renda a gente controlando ou não controlando, o impacto é relativamente parecido, certo? Mas não quer dizer que a renda não seja relevante, obviamente. O que a gente está querendo dizer é que ela não modera esse efeito do choque econômico, né? Então, aparentemente, a explicação não vem pela renda, deve vir por alguma outra coisa, porque ela não acaba gerando endogeneidade e os parâmetros não mudam bastante, entendeu? Mas a gente tem, e de fato o Guilherme está coberto de razão. A forma como... assim, é porque quando você fala de pessoas com mais baixa renda, a estrutura familiar, ela importa porque isso pode implicar que falta de dedicação dos pais aos filhos, né? Então, uma mãe solteira e o pai não mora dentro da família pode indicar que o pai nem veja esse filho, né? Isso não necessariamente é verdade quando você olha para os padrões de nível mais alto de renda. Ou seja, nos padrões de nível mais alto de renda, mesmo que os pais sejam separados, pode acontecer dos pais não se dedicarem aos filhos, mas como também pode acontecer dos dois pais mesmo separados se dedicarem aos filhos. Então, esse impacto ele diminui um pouco, ele é um pouco moderado quando as pessoas têm mais renda, né? Mas ele tem coberta de razão quando a renda é mais baixa, que é o caso que a gente está investigando, que a gente está analisando alunos de escolas públicas, né? Acho que eu estou impedindo os alunos de fazer perguntas, porque é muito empolgante. Uma pergunta se segue a outra, aí eu fico muito empolgado. Eu quero pedir perdão, então, não só ao Rafael, como aos alunos, e pedir que vocês, por favor, façam perguntas. Não quero monopolizar a atenção do professor Rafael. Se tiver com vergonha, pode perguntar pelo chat, não tem problema não. Pronto, é outra possibilidade também. Escrever pelo chat ou abrir o microfone e perguntar. Fiquem à vontade. Eu acho que estão com vergonha. Ou estão sem perguntas, né? Isso é bom também. Depois que o professor falou tantas horas, às vezes o professor quer que os alunos não perguntem para poder acabar a aula. Não é o caso aqui, né? Pode perguntar. Aqui é um pouco diferente. A gente está interessado não só essa agenda de pesquisa ter mais estímulos, né? Porque a educação é realmente algo absolutamente central no processo de desenvolvimento de um país, mas para a gente conhecer um pouco mais, né? Por exemplo, vai ver que um aluno numa região onde a agricultura é muito importante, tem uma seca muito forte, aí, embora ele até tenha mais tempo, os pais se dedicando ao estudo e tudo, mas aí ele pensa, poxa, por que eu vou estudar tanto? Porque mesmo que eu estude, não vai ter emprego, eu não vou ter salário, e aí assim, o impacto sobre o desestímulo vai ser muito forte, né? Pode sim, pode sim. Mesma coisa em outros países, onde a agricultura não é muito forte, mas o impacto de uma recessão prolongada, né? As pessoas ficam desempregadas durante muito tempo, e aí, poxa, para que eu vou estudar tanto se meu pai estudou tanto, está aí desempregado, e não tem renda e tudo? Isso é verdade mesmo. Esse impacto sobre o desestímulo deve ser muito grande mesmo. Uma coisa que é legal aqui, assim, em tese, a gente está em recessão desde 2014, né? Tecnicamente, a gente saiu da recessão em 2016, mas, puxa, a gente não cresce já há um bom tempo, né? Então, essa recessão de longo prazo, juntando aí com essa pandemia, isso deve produzir um efeito nessa geração bem significativo. E eu ainda não trouxe uma outra literatura que também é bem empolgante, mas não é algo que eu estou pesquisando, mas que eu acho que poderia interessar até também a vocês. Mas tem alguns estudos que mostram que quando alunos eles estão no ensino superior, e acontece uma recessão, eles acabam ao longo da vida acumulando menos renda do que aqueles alunos que não estavam num período de recessão, entendeu? E a explicação é que o primeiro emprego ele tem um impacto muito grande na carreira do cara ao longo da vida, né? Mesmo que ele possa mudar, e aí se a economia está mal, ele consegue um emprego ruim, ele progride menos na carreira, ele acumula menos salário ao longo da vida, né? Então, tem essa literatura aí que não é uma coisa que eu estou pesquisando, mas que também seria legal de pesquisar também. Será que isso acaba sendo um pouco atrelado ao mercado de trabalho americano ou isso ocorre em geral?
mercado americano. É muito, quer dizer, é característica do, assim, as pesquisas são mais para o mercado americano. Não sei se aqui isso se replica, mas... Eu pensei exatamente nisso quando eu me lembrei de uma anedota que me foi contada de uma professora mexicana que foi fazer, assim, se submeteu ao processo seletivo da Universidade da Califórnia, né? E ela, muita produção, né? Muita, uma característica de estava sendo demandada, né? E finalmente a Universidade da Califórnia a contratou. Mas como ela costumava trabalhar no México, né? Ela não sabia muito bem como as coisas funcionavam. Aí perguntaram na entrevista de contratação qual é a sua perspectiva de salário. E ela disse, minha perspectiva de salário é tanto. E aí, assim, ela foi contratada e até hoje, até professores menos qualificados do que ela, quanto com menos produção, ganham mais do que ela, porque parece que o mercado americano tem esse tipo de característica. Quando o Que professor é enrijecer, contratado, né? existe essa barganha, e ela parece que não barganhou muito, não. Ela disse um salário, parece que não se informou muito com os colegas como seria esse processo de barganha. Aí, no salário inicial, ela foi crescendo, mas cresceu a partir de um Menos do que salário os muito outros, né? baixo, né? Enquanto os outros barganharam bastante, começaram ganhando bastante, quando subiram muito Acontece, também. acontece. Mas Mas essa é pode ser uma uma característica. característica bem pitoresca do mercado É, de trabalho americano, né? pode ser, pode ser. Então, parece... Eu não me lembro se eu vi um artigo desse aqui para o Brasil. Quer dizer, eu acho que eu vi, mas era sobre quando a gente saiu da hiperinflação, o cara comparou pessoas que estavam se formando na hiperinflação com pessoas que estavam se formando depois da hiperinflação. E aí eu acho que ele encontrou um resultado também favorável a quem se formou pós-recessão, né? Mas menor, bem menor. Mas eu não tenho certeza muito bem sobre esses resultados, não. Tem que relembrar minhas notas. Mas eu acho que replica pouco para cá para o Brasil, mas é pouco, é pouco. Realmente pode ser muito algo idiosincrático do mercado americano. Maravilha. Já que os nossos alunos estão muito constrangidos hoje, e não quero mais explorar o professor Rafael. Geralmente, Rafael, nossos encontros são 40 minutos a 1 hora. Acho que eu extrapolei, explorei você demais. Não, que Já isso, passou que de uma isso. hora. Não, para mim é um E eu prazer, cara. queria então lhe agradecer bastante pela sua presença e deixar aberto para um convite futuro. A gente ficou muito agradecido. Não, eu que Muito feliz com agradeço. a sua presença e com os seus comentários finais. Sim, perspectiva de pesquisas ou de projetos, porque esse também é uma forma da gente pegar orientandos na graduação, né? Muita gente na graduação aqui querendo agenda de pesquisa. Pode fazer seus comentários finais. Muito obrigado, Rafael. Tá. Eu que agradeço enormemente o convite, assim, eu acho muito legal essas oportunidades de poder expor as nossas pesquisas. A gente fica, às vezes, trancado na nossa sala, pesquisando, mexendo no nosso computador e tal, mas eu acho legal vir conversar com os alunos, apesar dos alunos não terem conversado muito, mas eu acho legal expor o que a gente está fazendo e sempre que tiver essa oportunidade aí que vocês quiserem contar comigo, podem contar, certo? Estarei sempre disponível aí para poder ajudar, tá bom? Muito obrigado, professor Rafael, e muito obrigado a todos pela presença de vocês. Espero que tenha sido bastante educativo. E as pessoas que não tiveram a oportunidade de estar aqui conosco, a gente sempre grava esses encontros para disponibilizar nas redes sociais do PET. Então, quem quiser rever ou falar para os colegas ou falar para amigos e conhecidos, fiquem à vontade que esse vídeo estará disponível nas redes sociais do PET, tá ok? Então, muito obrigado. Boa tarde, professor Rafael. Parabéns pelo trabalho. Muito obrado pela sua Valeu. Boa disponibilidade tarde, pessoal. conosco. Um Boa abraço a tarde. todos. Tudo de Tchau, bom. tchau. Tchau.